Comecei o patchwork, eu já estou aposentada há vários anos, eu estou com 72 anos até isso. E assim, era uma coisa que eu achei que eu nunca ia fazer, porque pra mim era uma coisa do outro mundo, né? Vendo as peças prontas, tinha nem ideia de como começava. Aí eu falei, não, então vamos pro curso de 3D. Consegui fazer praticamente todas as peças, né? Algumas ainda estão aqui meio paradinhas para ser finalizada, mas no geral fiz quase todas. E fiquei muito feliz, porque realmente o resultado foi fantástico, né? Aquela coisa assim de a família ver, os amigos verem, né? E ficava, nossa. E pra mim, então, foi maravilhoso, porque eu comecei no patchwork muito tarde, né? Eu tinha que dar um passo a mais e me matricular num curso, porque só live realmente ela te dá umas dicas, mas fica naquilo, né? Não é profundo. E quando eu encontrei os cursos, aí deslanchei. Eu falei, não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa que qualquer um pode fazer. Porque é só mais questão da técnica mesmo, não é, Thaís? Eu acho que é meio por aí. Você tendo a técnica, você muda tamanho, você faz o que você quiser. Eu acho mesmo que você ensina assim, e tira dúvida, e passa todo o seu conhecimento, não fica nada pra trás, vou esconder isso, porque senão vão descobrir meu segredo. Sabe aquela pessoa que não passa a receita? Você passa toda a receita. Eu tenho 73 anos, né? E patchwork pra mim é muito bom. E atualmente, essa é uma peça assim, que eu tenho um xodó muito grande. E ela foi feita no curso do professor Ataíde, com orientação dele. Ó, dá pra ver? Uhum. Aqui. Vou tirar desse lado. Ela ficou perfeita, as medidas assim. Ontem eu estava passando, eu falei, nossa, os meus cantinhos são lindos. E quando você lançou os cursos, eu sou das primeiras alunas, né? Acho que você lembra disso, né? Eu consigo montar, né, projetos, então, através das técnicas que você passou. Então, eu sou daquelas pessoas que onde vai, está enxergando formas de patchwork. Inclusive, em pisos de igreja, que tem muito, né? As antigas, assim, é um show de bola para isso. Então, eu consigo, né, fotografar e depois eu monto o projeto com os seus ensinamentos. E sai perfeito, tá certinho. E a didática, né, a forma como ele ensina, é a forma como a gente realmente aprende, né? Um passo a passo bem explicado, bem cheio de detalhes. E a gente, tanto faz você estar na aula presencial, como você está na aula online com a Ataíde, é a mesma coisa, é do mesmo jeito que ele ensina. Sem enrolação, com compromisso, com a competência. O patchwork, ele envolve. Você não fica com ansiedade. A única ansiedade que você tem é terminar a peça, né? Mas você envolve totalmente a sua mente, você fica envolvido. Antes de eu fazer patchwork, eu fiz uns cursos de scrapbook. E deixei de fazer scrapbook. Comprei um monte de material, mas fui para o patchwork porque eu me encantei. E acho que é uma arte sensacional. Maravilhoso fazer patchwork. Consegui entrar na primeira turma, eu adoro, e meu trabalho ficou lindo. Suas aulas são bem didáticas, tem muitos pulos do gato, né? Facilita muito. Suas aulas são didáticas, são curtas, não são aquelas aulas de horas. Te acompanho até nos lançamentos de curso, tudo. Eu acho que é a facilidade que tu explica, que, tipo, facilita muito a nossa vida. Como a parte de fazer o patchwork, né? Facilita muito a tua didática em ensinar. Bom, meu nome é Margarete, eu falo de Campinas, São Paulo, né? Sou aluna do Ataíde. Essa aqui é uma coxa do curso de estruturação, né? Eu fiz, né, com bastante carinho, assim, gostei muito, trabalho muito bonito. Hoje, a partir do curso, né, mas, assim, estou muito feliz com a minha coxa, com o resultado, né, com o trabalho feito e com esses bloquinhos lindos aqui, que ficaram muito bonitos. O patchwork, ele, assim, como veio logo depois da aposentadoria, eu tinha muito essa necessidade de ter alguma coisa que me desse prazer e alguma coisa que eu visse um produto, né? E o patchwork, ele tem tudo isso, de você planejar, você pensar, você estudar, executar aquela peça até a finalização. Então, é todo um processo, né? Planejamento, e acho que isso faz muito bem pra gente. Então, é um hobby, mas é um hobby que faz muito bem. Eu acho que assim, ver que a gente é capaz, né? Você vê uma coisa, ela é difícil, você olha aqueles blocos, né? Uma estrela de 8 pontas, você vê umas coisas difíceis e fala assim, nossa, nunca vou conseguir fazer isso. Aí você vai, persiste e consegue e faz uma coisa bonita. Então, assim, é uma satisfação muito grande, assim, essa autoestima que a gente, né, tem aumentada. Eu acho que ele faz muito bem pro emocional da gente, né? Você dá um presente para alguém e fala, olha, fui eu que fiz, né? Então, isso é muito gratificante. Então, assim, para mim, trouxe muito essa parte emocional, né? Essa gratificação. É um universo muito grande, assim, o patchwork, apesar de quando a gente começa a entender, a gente vai ficando fácil, mas é um mundo de possibilidades, a gente não sabe o que quer primeiro, né? Já quer começar fazendo uma coxa, por exemplo, né? A ansiedade, a vontade de terminar logo as coisas, já querer ver resultados. O patchwork, ele te leva para um outro ambiente, para um outro espaço. Ali você percebe a beleza, você consegue acalmar, você consegue desviar sua atenção de problemas, de coisas que, né, não estão dando certo, digamos assim. Então, o patchwork, para mim,
é um mundo, é a minha terapia, é o meu lugar, assim, um cantinho que é só meu. Técnica de Brasília, estou dominando as técnicas para fazer os blocos de patchwork, o quilting também, graças ao curso do Ataíde, que eu participo. Olá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Seja todo mundo muito bem-vindos à nossa terceira aula aí do nosso workshop de caminhos de mesa. Pessoal, hoje nós vamos dar, então, seguimento à construção dos nossos caminhos de mesa, tá? Mas antes da gente dar continuidade às nossas aulas, aos nossos projetos, deixem no chat para mim se vocês estão vendo bem a imagem, se vocês estão ouvindo bem. Já aproveita também e deixa a cidade de onde você está assistindo, a cidade, estado, país, que a gente tem alunos de outros países também aqui assistindo a aula, tá bom? E de antemão, eu quero comentar com vocês o seguinte. Ontem, durante a aula, eu até comentei com vocês no final da aula, mas eu vou trazer esse tópico aqui logo no início. O seguinte, eu percebi durante o chat que, por mais que a técnica fosse uma técnica tranquila de se fazer, o uso das cores complicou um pouco a visualização de vocês ou até mesmo o entendimento da técnica, fazendo com que vários de vocês comentassem, eu vou precisar assistir essa aula aqui mais vezes, para poder entender melhor como foi posicionado cada uma das cores. Então, o que nós fizemos? Nós demos uma olhada em todas as aulas que viriam para frente, as próximas aulas do projeto, dos workshops, e nós fizemos algumas alterações, tá? Para que fique o fácil entendimento, para que vocês tenham uma boa compreensão de tudo aquilo que nós vamos fazer aqui. Tá? Então, qual que ficou a ordem das nossas próximas aulas? A aula que nós vamos trabalhar hoje é esse caminho de mesa com a técnica do Shadow Cross, que é uma técnica que, se vocês olharem, nós temos o bloco em cima, mas abaixo do bloco nós temos a sombra projetada no fundo. Então, eu quero ensinar para vocês hoje como trabalhar isso, e é uma técnica que vocês podem implantar em qualquer tipo de bloco. É só analisar o bloco que vocês vão trabalhar e colocar as sombras nele. Aqui eu estou trazendo um bloco que é baseado numa espécie de cruz, num sinal de adição demais, mas vocês podem trabalhar em qualquer bloco, tá bom? Então, por isso, nós fizemos essa alteração aí nas nossas aulas, para que vocês tenham um melhor entendimento, uma melhor compreensão, tá bom? Então, nós fizemos essa modificação na ordem das aulas, tá? Vamos lá, que o pessoal tá mandando mensagem aqui, deixa eu mandar uma boa noite e ver como que tá a questão do som, tá? A Leila falou que o som tá ótimo, a imagem tá boa também. Falando de Itajaí, Santa Catarina. A Rosane falou que vai reiniciar, tá assistindo pela TV. Solange, boa noite. A Maurien está falando de Porto Velho. A Márcia falou que está ouvindo bem. A Márcia falando de São Paulo. A Leila está falando do Distrito Federal. A Marisa falou que som e imagens perfeitos. Deixa eu ver aqui. A Vilma está falando de Cáceres, no Mato Grosso. Falou que o som e a imagem estão perfeitos também. Olha lá, a Luísa falando que está ouvindo perfeitamente, tá? A Solange falou que só técnica top. A Regina falou que som e imagem perfeito também. Tá ótimo, o pessoal está recebendo certinho a imagem e o som, tá? Então, pessoal, deixem um ok para mim se vocês entenderam a explicação em relação à mudança das aulas, tá? Que aí a gente já dá seguimento aqui, porque hoje nós temos uma aula fantástica. Gente, isso aqui é uma delícia de fazer. Principalmente as pessoas que gostam de pegar... Sabe aquela peça que você senta e você vai passar a sua tarde costurando e não vai esquecer do mundo? É uma peça dessa aqui, ó. Você fez o primeiro cálculo, você vai conseguir fazer tudo do começo ao fim, tá bom? É bem facinho, é uma peça tranquila, tá? Então, ó, o pessoal deixou ok, então deu para entender o recado aqui em questão da mudança das nossas aulas, tá? Então, pessoal, seguinte, vamos lá. Tem alguns recadinhos para passar para vocês aqui antes da gente começar a nossa aula, tá? Então é o seguinte, ó, amanhã, tá? Amanhã eu vou liberar para vocês 2 frases, tá? As 2 frases para vocês concorrerem ao sorteio da máquina de costura. Então é imprescindível que vocês assistam a aula toda amanhã para que vocês possam anotar as frases secretas para preencher o formulário que será liberado logo após a aula, tá? Para que vocês possam concorrer, então, ao sorteio da máquina de costura, tá? Então, é imprescindível a participação de todo mundo amanhã para vocês conseguirem pegar as frases secretas, tá? E, pessoal, por falar em amanhã também, amanhã eu vou apresentar para vocês uma condição imperdível, tá?
imperdível para você ainda que não é aluna da Quilt Academy se ingressar dentro dessa plataforma que é a maior plataforma de patchwork e quilting do Brasil, tá bom? Então, amanhã eu quero trazer a condição imperdível para que você ingresse dentro da Quilt Academy, tá? E só para você ter uma ideia, gente, dentro da Quilt Academy, hoje nós temos 10 projetos completos, tá? Cursos completos do começo ao fim. Nós temos mais de 130, quase 140 novos projetos. A Quilt Academy está com uma roupagem toda nova, cursos fantásticos que estão entrando aí agora, começo de mês mesmo, nós temos um formato novo estreando na Quilt Academy, tá bom? Então tem peças que vão desde o básico ao avançado. A plataforma ela é toda direcionada para que você saiba qual caminho você percorre ali dentro. Então, se você quer garantir uma vaga, amanhã eu vou trazer uma condição imperdível para você se inscrever na Quilt Academy, tá? Então, agora, seja bem-vindo, então, ao nosso workshop, a nossa terceira aula do nosso workshop de caminhos de mesa, tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês sobre a questão das aulas, a gente traz as aulas aqui para vocês entenderem toda a construção dela, mas eu quero que vocês façam tudo. Isso é uma coisa que eu falo tanto para as alunas, quando eu estou falando para vocês aqui, que agora são minhas alunas também. Faça no seu tempo, tá? Devagar, gente, também é o caminho. Fazer patchwork de uma maneira pacienciosa, entendendo cada processo, também é um caminho para você aprender a fazer patchwork, e fazer patchwork de uma maneira correta, bem feita, tá? Então, eu falo isso para vocês porque dentro desses mais de 20 anos que eu trabalho com patchwork, com quilting, esse é um dos caminhos que eu observo que as alunas mais trilham. Fazendo aos poucos, entendendo cada etapa, fazendo ali de uma maneira sem correria, porque dessa maneira você também consegue absorver muito aprendizado. Nesses 2 primeiros dias de workshop, nós aprendemos peças com técnicas elaboradas, técnicas sofisticadas, tá? E nós aprendemos lá no primeiro dia. A peça está aqui em cima, então tem um pedacinho dela aparecendo aqui, que foi o negativo e positivo. Essa aula eu trouxe uma forma diferente de construir um bloco, que nós temos tudo que tem em um bloco, tem no outro, só que invertendo as cores. E é um trabalho que você utiliza apenas 2 cores de tecido, tá? Você não utiliza mais nada. Na segunda aula, então, nós falamos sobre o tessellation. Vocês aprenderam 2 maneiras de construir tessellation. Eu estou com uma peça aqui atrás de mim, tá? Esse caminho de mesa. Então, vocês aprenderam 2 maneiras de se construir o tessellation. Tessellation, eu já falei para vocês ontem, mas vou reforçar aqui o que é. Tessellation é essa técnica que você tem as cores fazendo essa entrada uma na outra. Não são cores que estão uma do lado da outra, elas fazem esse casamento, essa união, tá bom? Então, essa é a técnica do tessellation, tá? E hoje nós vamos aprender um trabalho que ele tem a sua técnica embutida, que é a questão da inserção da sombra atrás das nossas cruzes, mas é uma técnica também que traz junto de si todo um simbolismo. A cruz, para nós que somos do Ocidente, é um símbolo carregado de simbolismos, é um símbolo carregado de fé, significado, força. Então, dentro disso tudo, até aproveitando esse tempo que a gente está vivendo, que é o tempo aí de preparação para a Páscoa, trazer o motivo da cruz também vem muito de encontro com isso, tá? Então, eu quero que vocês absorvam isso aqui, porque é uma técnica que, já trazendo aqui uma resposta que muitos de vocês acabam questionando durante as aulas, sim, é uma técnica que você pode transformar numa colcha, é uma técnica que você pode transformar ela numa almofada, você pode transformar ela até mesmo como um acessório decorativo do seu cantinho de oração em casa. Então, vai ficar a seu critério transformar essa peça e decorando o ambiente que você quiser, tá bom? Então, aqui é uma peça fantástica com essa técnica da cruz, tá? A cruz com as sombras, tá bom? Pessoal, vamos lá. Sobre a questão de assistir a aula 2, ela está liberada aqui na plataforma, aqui no YouTube para vocês. É só clicar no link que foi liberada a aula que vocês encontram a aula lá, tá bom? Quando nós finalizarmos o nosso workshop, é que aí as aulas vão entrar dentro da plataforma da Green, tá bom? Por hora, elas estão liberadas para vocês aqui no YouTube, tá? Gente, então é o seguinte, tá? Estão trazendo toda essa questão do nosso caminho de mesa. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos começar a nossa aula. Um aviso de antemão, tá?
mesmo esquema de sempre. A nossa aula, a apostila da aula vai ser liberada ao término dela dentro do grupo. Ah, Thaíde, não estou participando do grupo. Então dá uma olhadinha no descritivo do vídeo que você vai encontrar o link de um grupo lá dentro. Clica nesse link, participa dentro do grupo, porque é lá que nós vamos liberar o material para vocês. Então, no fim da aula, ao término dela, nós liberamos, então, a apostila lá dentro, tá? Então, vamos agora para a nossa aula. Vamos lá. Nós vamos começar, então, a nossa aula com uma técnica de sombras. Então, nós temos aqui um bloco, que ele forma uma cruz, você pode falar que é um sinal de mais, de adição, mas ele forma uma cruz e ele tem a sua sombra. E é dentro dessa sombra que nós vamos trabalhar aqui. Porque se nós olharmos o nosso bloco só com as sombras, nós temos nada mais, nada menos do que um nine pad. Temos um nine pad formando uma cruz. E aí nós vamos trabalhar as sombras desta cruz, tá? E esse bloco ele tem uma diferença, porque aqui nós temos um bloco que ele é divisível por 7. Ele não é um bloco divisível por 3, por 4, por 5, como a gente está acostumado. Ele é divisível por 7. E como assim, Thaíde? Ele é divisível por 7. Se eu pegar a minha régua de patchwork e eu for olhando todas as marcações que eu tenho em algum momento da minha carreira, eu vou dividir ele 7 vezes. Observem para vocês verem. Se eu pegar essa divisão, que é a primeira que eu tenho aqui, ó, eu tenho uma divisão, 2. Observe que no meio dessa carreira eu tenho mais uma divisão aqui, ó. Tá vendo? Ó, venho, vou dividir. Então, 1, 2, 3, 4. Quando eu vou para a próxima, eu tenho essa divisão que se forma aqui. 5. E eu tenho mais uma aqui no final. 6 e 7. Então, observe, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu faço isso no meu bloco, eu consigo achar qual é a tabuada que eu vou poder trabalhar com ele. Então, no caso aqui é a minha tabuada do 7, que eu vou usar para trabalhar com o meu bloco. Então, aqui, eu vou escolher uma medida. Eu, olhando os resultados das multiplicações da tabuada do 7, 2 medidas me interessaram bastante. E eu vou falar para vocês o porquê que eu cheguei em uma e não na outra. Mas vocês podem utilizar qualquer uma das que estão ali, tá? Do 7 vezes 1 até o 7 vezes 10 ou daí por diante, vocês podem utilizar qualquer medida. As medidas que me interessaram bastante foi 28 centímetros, 7 vezes 4, ou 35, 7 vezes 5, tá? Foi essas 2 medidas que me chamaram bastante atenção. Entre as duas, 35 centímetros ficaria um bloco grande demais porque eu quero fazer, que é um caminho de mesa. 28 já me chamou mais atenção porque eu teria a possibilidade de trabalhar bordas mais largas no meu caminho, sem que ele ficasse um caminho extremamente largo. Porque muitas vezes a gente faz um bloco, uma técnica muito trabalhada para um caminho de mesa, e o caminho de mesa se torna mais uma peseira de cama do que um próprio caminho de mesa, porque ele fica muito largo e muito extenso. Então aqui não, eu queria que fosse um caminho de mesa padrão, sem ser muito largo, não muito estreito, e que eu pudesse trabalhar tranquilamente ali, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu peguei a medida de 28 centímetros. Se eu peguei a medida de 28 centímetros e o multiplicador ali é o 4, 7 vezes 4, 28, eu chego então ao resultado que cada componente desse aqui tem 4. Então, 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Mais 4, 20, 24, 28, tá? Então, eu tenho essa medida. Então, eu sei que cada divisãozinha dessa que eu coloquei aqui tem 4 centímetros. Isso não significa que cada componente desse está dividido ao meio. Não. Os nossos quadrados coloridos mesmo estão de um tamanho só. Nós temos tecidos neutros que entram aqui, que estão de um tamanho só. Porém, essa linha no meio vai nos ajudar a calcular isso, tá bom? Então, vamos começar calculando. Vamos calcular, então, os nossos tecidos lisos. Vamos eliminar os tecidos lisos porque eles são os mais fáceis de calcular. Depois, nós entramos, então, nos componentes que são mais divididos, digamos assim. Componentes que nós temos, então, construções. E tem um outro detalhe aqui, gente, muito importante. Nós temos um bloco que ele tem divisão por 7, mas nós vamos construir ele em 3 partes. 3 carreiras por 3 colunas, tá bom? Na hora da construção vocês vão entender o que eu vou fazer aqui. O que nós vamos fazer então? Eu vou olhar para meus tecidos lisos, tá? Então eu sei que essa linha na divisão aqui tem 4 centímetros para cá e tem 4 centímetros para cá. Se eu somar os dois, 4 com 4, 8. É um quadrado. Então se ele tem 8 na largura, significa que ele tem 8 na altura também. Então aqui, ó, é um quadrado de 8 por 8 centímetros. Eu não tenho que acrescentar 1 centímetro para minha margem de costura de meio centímetro?
meio, 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 meio. Então eu acrescento 1 centímetro. Eu já somo as laterais, então eu acrescento 1 centímetro na medida. 8 por 8, mais 1, 9 por 9. 9 por 9 centímetros. Então significa que 1, 2, 3, 4, 5 quadrados laranjas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 9 por 9. Eu vou precisar de 1, 2, 3 tecidos neutros, também de 9 por 9. Então, 1, 2, 3 de 9 por 9. Vou deixar aqui reservado, tá? A gente vai usar eles depois, tá bom? Agora, a gente vai observar uma coisa aqui. Nós já cortamos os nossos tecidos lisos. Nós vamos observar uma outra coisa aqui que já é a nossa próxima construção. Nós vamos construir isso, tá? Nós temos uma construção aqui. E qual construção que é essa? Dos quadradinhos pequenininhos. Então, se nós olharmos, nós temos uma construção uma vez, 2, 3, 4. Então, esses quadradinhos significam que eles têm 4 por 4, 4 por 4, ok? Então, eu vou cortar quadradinhos de 4 por 4, mais 1 centímetro para a margem de costura, seriam quadradinhos de 5 por 5. Só que se a gente observar a nossa peça, nós vamos ter esse quadradinho repetido, esse componente repetido 4 vezes nesse bloco, 4 vezes no outro, e no outro, e no outro. Se a gente for fazer uma peça maior e no outro também, e assim por diante. E o que a gente acaba fazendo? Compensa mais a gente construir um componente formado por faixas e picotando isso do que nós fazermos componentezinho por componentezinho. Rende muito mais, nós temos menos desperdício de linha, nós temos muito menos linha aparente. Então compensa muito mais nós fazermos o quê? Carreira de faixas e nós fatiarmos isso depois. Então o que a gente faz? Como eu sei que cada quadradinho com a margem de costura tem 5 por 5, eu faço o seguinte. Eu corto uma faixa de 5 centímetros de largura pelo comprimento total do tecido, no neutro, esse aqui é o tecido neutro que eu estou usando, e no meu tecido escolhido para a sombra, tá? E aqui eu quero fazer um adendo para vocês bem sério. A questão de como se comporta essa questão da sombra. Gente, a sombra nós temos que levar muito em consideração a cor do fundo, tá? Como assim? Se eu estou utilizando um fundo branco, a sombra interessante para aquele fundo branco seria um cinza. Porque se a gente acrescenta a cor escura ao branco, ele se torna cinza, ou no caso a cor preta. No caso, se a gente está usando um bege, um creme, a sombra mais propícia para aquela cor é um marrom. Se a gente utiliza um fundo verde claro, a ideia é que a gente utilize uma sombra verde escuro. Se a gente utiliza um fundo azul claro, a sombra um azul escuro. Então nós sempre temos que remeter a qual tom dentro daquela família seria o mais escuro. O branco, por que a gente usa cinza e não o preto? Porque o preto ele é muito agressivo para o branco. Então o cinza ele casa melhor. Então se você pega o branco, se você for na escala do branco para o preto, a cor que você vai pegar como sombra é uma cor intermediária. No caso do bege, se você pegar a escala tonal dele, o bege vai começar como um creme bem clarinho e ele vai subindo até chegar no marrom, tá? Dependendo da família tonal. Então aqui por isso que eu peguei o marrom. Se você pegar o lilás, se ele subir na graduação, é o roxo. Então sempre olhem para a graduação da cor e ver o que está numa ponta e o que está na outra, para vocês pegarem alguma coisa naquele meio do caminho ali, tá bom? Para que fique interessante a sombra de vocês, para que a sombra realmente pareça sombra, tá? E não simplesmente uma faixa contornando o nosso bloco. E aí o que a gente faz aqui? A gente vai pegar as nossas duas faixas, vai colocar direito com direito e vai passar uma costura de fora a fora, tá? De fora a fora, a meio centímetro. Eu já fiz isso aqui, eu já adiantei esse processo. Eu tô até com um pedacinho só da faixa aqui, porque eu já utilizei ela. Então, ó, eu fiz isso, direcionei para o tecido escuro, tá? Então a gente direciona para o tecido escuro. E aí a gente faz o quê? Lembra que eu falei que nós precisamos disso 4 vezes para o nosso bloco? Então a gente faz o seguinte, ó. A gente vem aqui e fatia 4 vezes 5 centímetros. Deixa eu adiantando aqui já, vou colocar 3 pedaços de uma vez só. Então eu tiro uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então eu já fico aqui com as minhas 4 fatias dos meus componentezinhos de tecido claro com tecido marrom, tá bom? E eu reservo. E aí, gente, nós temos mais componentes para calcular, porque a gente já está fazendo todos os cálculos para a gente ir para a máquina e fazer todas as costuras de uma vez só. Nós temos mais componentes.
Qual que são esses componentes? Se vocês observarem, nós temos um componentezinho dentro de um componente, que são esses retângulos menores. E esses retângulos, eles são nada mais, nada menos do que a soma dos dois quadradinhos mais 1 centímetro para a margem de costura. E o que nós teríamos aqui? Como que a gente calcula esses retângulos aqui, ó? E nós vamos precisar deles, tanto no neutro, quanto no marrom também. O marrom a gente utiliza uma vez só, tá? No neutro nós utilizamos mais vezes. Nós utilizamos 1, 2 vezes... Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Não, nós utilizamos 2 vezes no neutro, tá? E uma vez só no marrom. Nós utilizamos ele aqui e aqui. Como que nós calculamos? Costurado, isso aqui não tem 4 centímetros? Costurado, isso aqui também não tem 4 centímetros? 4 por 4? Então significa que ele tem 8 por 4. Se ele tem 8 por 4, a gente acrescenta 1 centímetro em cada medida para a margem de costura. 8 por 4 mais 1 passa a ser 9 por 5. Então eu preciso de retângulos para cada bloco. 2 retângulos neutros de 9 por 5 e 1 retângulo marrom de 9 por 5, tá? Essas medidas, gente, eu vou deixar todas, a quantidade para cada bloco, eu vou deixar discriminado na apostila, tá bom? Então lá dentro eu vou deixar escrito. Então a gente vem e reserva os nossos componentes aqui, tá? E aí, por fim, nós temos um componente só. Nós temos um componente só que se usa uma única vez, que é no marrom. E aqui, se você olhar, nós temos um quadrado moldurado com meia moldura em tecido marrom. Uma moldura dele é esse aqui. Ok? Então nós temos isso aqui, ó. Isso e isso. Tá? Nós precisamos de uma que vem aqui em cima. Tá? Nós precisamos de uma que vem aqui. E como que nós calculamos isso? O meu componente ainda está dividido. Então eu tenho 1, 2, 3 partes de 4 centímetros. E a largura tem 4 também. Então ele tem o comprimento e a largura de 4 centímetros. Como que eu descubro o comprimento? Somando as 3 etapas. Então, 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Então isso aqui tem 12 por 4. Como que eu sei a medida dele final? Acrescentando 1 centímetro para a margem de costura. Ou seja, ele passa de 12 por 4 e passa a ter 13 por 5. E aí a gente precisa de apenas um para cada bloco. De um componentezinho marrom, que vai vir aqui em cima, tá? De 13 por 5 centímetros em marrom. Bom, essas são todas as medidas que nós precisamos para construir o nosso bloco. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos com tudo isso que nós cortamos lá para a máquina, para nós montarmos o bloco em si. Pessoal, para montar o nosso bloco, então, nós vamos olhando por carreiras, tá? E aqui tem uma coisa muito importante. Sempre que nós formos fazermos a carreira, esses 4 primeiros componentes aqui são 4 quadrados costurados. Nós não temos nada de diferente. O diferencial vem nessa etapa e nessa etapa. Então toda vez que nós chegamos nessa parte da carreira, vocês vão ver que o componente é mais alongado. Então toda vez que nós chegamos aqui, ele vai aumentando. E quando nós chegamos na terceira carreira, então, ele se alonga tanto para baixo quanto para o lado. Então é um bloco que as carreiras não são iguais, tá bom? Não são aquelas 3 carreirinhas iguais que nós estamos acostumados. Elas têm uma alteração na medida. Então nós vamos começar pela primeira carreira. A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar um tecido neutro e um tecido laranja, tá? E nós vamos emendar um ao outro, tá bom? A gente vem aqui na máquina, coloca direito com direito e vamos passar uma costura, costurando os dois. Feita a costura, nós vamos direcionar para o laranja, tá? Eu venho aqui e direciono para o laranja. E eu vou para a carreira seguinte. Eu vou reservar isso aqui por enquanto, que nós precisamos fazer uma construção aqui. E qual que é essa construção? A primeira etapa dela é nós pegarmos um componente desse que nós cortamos, tá? Posicionar ele dessa maneira e um retângulo do tecido neutro dessa maneira aqui. Colocar direito com direito e costurar. Mas, gente, fiquem muito atentos à posição desse quadradinho marrom. Esse quadradinho marrom ele não pode estar do lado de cá. Ele tem que estar sempre virado para a minha esquerda, tá? Então, quando você estiver posicionado na máquina, ele tem que ficar à sua esquerda, tá? Eu coloco direito com direito. Ajeito bem certinho aqui os cantos. E começo, então, a costurar. Faço uma costura. Eu vou direcionar esse aqui para o lado que eu tenho menos encontro de costura. No caso, é o meu tecido neutro, tá? Eu venho
e direciono para lá. Feito isso, eu tenho que observar o seguinte. Eu tenho mais um retângulo neutro aqui. Eu pego mais um retângulo neutro, posiciono dessa maneira, coloco com direito com direito, e vou passar outra costura, costurando. Posiciono bem certinho aqui. E ele tá costurado. Então, ó, montamos o componente inteiro. E aonde que ele vai vir? Ele vai vir aqui, ó. Nós vamos costurar ele dessa maneira, tá? A gente vai colocar direito com direito. E eu vou direcionar para o laranja também, tá bom? Então ficam todos direcionados para o laranja. Vou reservar essa parte aqui. Vamos construir a carreira do meio? A carreira do meio ela tem 3 tecidos laranja, então eu tenho 1, 2, 3 e um componentezinho desse. Então ela é formada, ela é bem simples, ela é a carreira mais simples que nós temos. Então eu vou pegar 1, 2, 3 tecidos laranja, tá? E vou costurar a primeira parte, costurar um no outro, tá bom? Eu vou costurar um ao outro. Costurei. Não vou direcionar nada por enquanto, só vou costurar. Tá? Costurei. E aí, o que eu tenho aqui no final, ó? Observem para vocês verem. Laranja, laranja, laranja. E no final eu tenho um componente, que ele vem desta maneira aqui, ó. Posicionado para baixo. Venho. Costurei. Deixa eu cortar isso aqui. Ó, agora a gente vai direcionar. De que maneira? Eu pego a minha primeira carreira e posiciono aqui, ó. Uma em cima da outra. E observo para onde está direcionado essa. E faço a de baixo de modo invertido. Ou seja, essa aqui, a primeira, está tudo direcionado para o laranja. Então eu vou direcionar também para o laranja, mas de modo invertido. Tá? Então para fora aqui, ó. Eu direciono para fora. E aqui eu observo para onde está direcionado esse tecido. Esse aqui está direcionado para fora. Então esse aqui eu direciono para dentro, para ver esse desencontro. Fica muito mais fácil para a gente costurar depois. Vou vir aqui e vou reservar. Porque agora nós vamos para a última carreira. E a última carreira é a que nós mais temos construções, tá? E a primeira construção que nós temos aqui é esse componente do canto, que nós temos um quadrado liso e um componentezinho daquele formado pelo nosso jogo de faixa. Então eu pego meu último quadrado liso, tá? Meu penúltimo quadrado liso, perdão. E o meu componentezinho formado pelo jogo de faixa. E ele está posicionado dessa maneira aqui, ó. Então a gente vem, coloca direito com direito. Fiz isso, eu vou direcionar para um tecido quadrado, porque ele tem menos encavalamento de carreiras, tá? Ele tem menos margem de costura para ficar sobre uma sobre a outra. Se eu direcionar para cá, o que vai acontecer? Aqui eu tenho margem de costura, eu vou encavalar uma sobre a outra. Quando eu direciono para o lado contrário, eu não faço isso, tá bom? Então eu reservo ele aqui. A nossa segunda construção nessa carreira é um tecido laranja com o nosso componentezinho também. Direcionado dessa maneira aqui, ó. Tecido laranja em cima e embaixo eu coloco a minha formação e coloco direito com direito e passo uma costura. Lembrando que o quadradinho marrom fica à sua direita nessa etapa, tá? Venho e direciono para o laranja, tá? E aqui, ó, eles formam essa formação. Um fica com o componente para baixo, o outro fica com o componente para cima. A gente coloca direito com direito. E passa uma costura de fora a fora. No caso aqui a gente não vai direcionar nada por enquanto, e depois a gente vai conferir a carreira para ver para que lado que a gente direciona. Esse eu vou reservar.
E a gente vai construir esse último componente, que ele é o maiorzão, ele é o maior componente que nós temos na peça. Que ele é formado, então, por... Do meu lado, ó, eu tenho meu quadrado neutro, de 9 por 9. Do meu lado esquerdo do quadrado neutro, nesse sentido, ó, eu estou falando esquerdo em relação a mim, tá, gente? Não é em relação à imagem de vocês, não. Eu vou colocar direito com direito e vou passar uma costura. Tá? E aqui eu vou direcionar tudo para a cor mais escura. Venho e direciono. Pego o próximo, ó, bate bem certinho o tamanho quando tem a margem de costura. Direito com direito. E vou passar uma costura e vou direcionar para fora, tá? E aí tá aqui o nosso componente. Ele é como se fosse metade de um log cabin. E aí a gente vem e posiciona ele nessa lateral aqui, tá? Colocamos direito com direito e passamos uma costura. Esse bloco aqui, gente, para quem é iniciante, ele é um bloco que tem um efeito muito bonito. Ele é um bloco que não tem encontro de pontas, então você não tem ângulo nele. E é uma delícia de se fazer, tá? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer aqui a orientação da primeira carreira. Lembra que a primeira carreira nós direcionamos tudo para o laranja? É a mesma coisa que nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos direcionar tudo para o laranja, tá bom? E aí, gente, é o seguinte, eu vou passar isso aqui a ferro e já volto pra gente continuar. Ó, passei, tá? Então como que nós vamos montar? Carreira por carreira. Então nós vamos colocar a primeira e a segunda, dessa maneira, direito com direito, a gente vem pra máquina, tá? Quem quiser alfinetar os encontros das carreiras, pode alfinetar, tá? Mas aqui, como é tudo um encontro tão simples, a gente só vem e posiciona, ó, com a própria mão aqui, nós já conseguimos fazer o encontro bem perfeitinho, tá bom? Costurei, ó, confiro no direito se bateu certinho, bateu. Esse encontro de carreiras, a gente vem e abre. Ó. A gente abre isso aqui. Fez a abertura, a gente vai colocar a terceira carreira então, aqui embaixo. Ó como que já formou minha sombra. Direito com direito. Costurei. Mesma coisa, a gente vai vir aqui, ó, e vai abrir a nossa carreira. Feito isso, nós temos então o nosso bloco pronto. Vou passar ele a ferro, tá bom? E a gente vai replicar isso aqui pro caminho de mesa mais 3 vezes, tá? Então eu acabei pegando ali esses tons mais tostados, tons que vão muito de encontro com laranja e com vermelho. Ou nem é tão vermelho que eu estou utilizando, é mais um vinho. Eu vou montar 4 vezes, tá bom? Então eu vou fazer isso aqui, eu já vou adiantar esse processo e já volto pra gente dar seguimento à nossa aula. Pessoal, eu já construí os meus 4 blocos então, ó. Aqui está o laranjado que nós fizemos. E eu fiz em outras cores. Então eu peguei um tom de tostado bem escuro, depois uma cor vinho, o laranja que nós usamos no passo a passo, e esse laranja aqui que ele tem um floralzinho em cima, só para contrastar com tudo. E aí eu fiz uma alternância. Como esse aqui é mais vermelho e esse é laranja, coloquei um do lado do outro. Aí eu peguei vermelho e laranja de novo, tá? Então você tem uma intersecção entre as cores. E eu fiz o seguinte, entre cada um dos blocos, seguindo um padrão, eu cortei faixinhas de 5 centímetros, para que costuradas ficassem com 4. E eu separei os meus blocos com uma faixinha dessa. Então, no meio de cada um deles, tem uma faixinha dessa, tá? Uni, montei o centro do caminho de mesa e para finalizar eu terminei com faixas de 9 centímetros. Então coloquei 9 centímetros nas laterais, refilei as pontas deixando o acabamento, costurei uma numa ponta e a outra na outra ponta, tá? E aí aqui assim ficou acabado então o nosso
caminho de mesa. Tá? Pessoal, de volta aqui então. Eu tenho algumas perguntas de vocês que eu anotei durante a aula, só que antes de responder essas perguntas e trazer informações importantes para o segmento das nossas próximas aulas, deixa eu fazer com vocês uma votação, tá? Todas as peças que vocês viram aqui no cenário, os caminhos de mesa curva, de costura curva, todos esses que estão aqui, serão aulas que vocês terão acesso na plataforma, aulas completas, aulas do começo ao fim, tá? Vocês terão acesso na plataforma a partir do dia 1º de abril, tá bom? Só que no nosso planejamento aqui, no nosso último dia de aula, na nossa última aula, a aula que iria entrar para vocês seria esse entrelaçado. Só que eu quero que vocês façam a aula que vocês mais tenham vontade de aprender. Lembrando, todas as aulas estarão disponíveis para vocês na plataforma. Nós vamos abrir uma enquete aqui da seguinte maneira, tá? Para vocês escolherem a última aula que nós vamos apresentar para vocês aqui nesse ao vivo, tá? Ou vocês façam a opção pelo entrelaçado ou por esse caminho de mesa aqui, tá? Que é o caminho de mesa com costura curva tradicional, tá bom? Então, nós vamos colocar essas duas opções para vocês votarem aqui no chat. Então, já vai aparecer para vocês a enquete, tá bom? Eu estou olhando aqui para ver aqui na hora que entra para mim, tá? Mas nós vamos fazer uma enquete para vocês. Aí, acabou de aparecer a enquete ali para vocês. É só clicar em cima e votar, tá bom? Então, vocês têm a opção do caminho de mesa curva tradicional, tá bom? Ou entrelaçado. Aí vocês votam para a gente poder liberar para vocês. Mas, só reforçando aqui, todas as aulas que nós apresentamos para vocês aqui, durante esses dias, vocês terão acesso lá na plataforma, tá? E todas as aulas estarão disponíveis para vocês na plataforma a partir do dia 1º de abril, tá bom? Hoje, dentro da Green, não tem nada. Por quê? Todas as aulas estão acontecendo aqui no YouTube. Porém, hoje eu fui informado agora durante a aula, hoje a minha equipe enviou para todo mundo os acessos no e-mail. Ah, Thaíde, qual e-mail? O e-mail que você cadastrou na hora de fazer sua matrícula, tá bom? Então, dá uma olhadinha na caixa de entrada, caixa de spam, porque o acesso foi enviado para todo mundo hoje, tá bom? Ó, então, a gente está com a votação ali acontecendo, tá? A gente vai segurar essa votação até o fim da aula. No fim da aula, a gente revela para vocês qual vai ser o caminho de mesa que nós vamos fazer no último dia, tá? Então, tem que votar na enquete, tá bom? Não é para colocar no chat. E aí, deixa eu responder para vocês aqui algumas perguntas que chegaram durante a aula, tá bom? Deixa eu pegar o nome dela aqui. Ela participou algumas vezes no chat. Cadê? A Márcia Chinchilio perguntou o seguinte, que ela comprou lá acho que um saco com vários tecidos e veio malha dentro, ou tecidos que esticam, provavelmente. Mas tecido que estica, que tem elastano ou malha, não funciona no patchwork, tá? O patchwork, uma característica dele que a gente utiliza é tricoline. Então tem que ser tecido 100% algodão, que não tem elastano, tá? Pode ser um percal, pode ser um popeline, mas não pode ser malha. Malha no patchwork não funciona. Nós utilizamos com outros artesanatos a malha, mas no patchwork não, tá bom? Patchwork é sempre tricoline 100% algodão, tá? Então, tricoline 100% algodão, tá? E aí uma outra pergunta que eu recebi durante a aula, algumas pessoas perguntaram, é se esse componente aqui, ó, que eu tenho, que faz um retângulo, pode ser um retângulo. Até pode, mas eu vou explicar para vocês o porquê que eu não fiz um retângulo. Deixa eu pegar o caminho de mesa aqui, para vocês entenderem. Eu vou dobrar ele aqui, ó, que eu consigo mostrar melhor. Nós temos carreiras. Nós temos carreiras aqui, carreira aqui e carreira aqui. E essa sombra, ela precisa estar exatamente alinhada para que ela faça sentido, tá? Então, quando a gente tem a costura de união, nós conseguimos alinhar todas as carreiras perfeitamente. Então, essa costura aqui, ela não está só para unir os quadradinhos. Ela tá para ser uma referência também para fazer todas as carreiras casarem, tá? Então, por isso que tem essa costura, mesmo os três tecidos sendo iguais, tem essa costura unindo os três para que elas nos sirvam de âncora, para que todas as carreiras tenham o mesmo posicionamento. Muitas vezes as pessoas acabam eliminando essas costuras, e aí quando você vai olhar o todo, a sombra está um pouquinho para um lado ou um pouquinho para o outro. Por quê? Porque você não teve pontos de ancoragem, pontos para que você mantivesse tudo na mesma direção, tá bom? Então, esse é o porquê nós fizemos dessa maneira, tá?
A pergunta, falaram que gostaria de aprender o trilho que está na máquina de costura. Esse aqui nós vamos fazer amanhã, tá? Esse aqui ó, é a aula de amanhã que nós vamos trabalhar com vocês, tá bom? Gente, na verdade, é o seguinte, pelo fato da gente ter feito essa alteração, vocês receberam mais 2 aulas. Lembra que eu falei que vocês teriam mais um bônus? Vocês acabaram recebendo mais 2, tá? Mais 2 bônus vocês acabaram recebendo. Então, no total, vocês acabaram saindo com mais aulas do que o que a gente tinha avisado vocês que vocês teriam no curso, tá? Mariane, não. A nossa última aula será no sábado, tá? Amanhã é a nossa penúltima aula, tá bom? Ó, o pessoal que tá falando que não recebeu e-mail, dá uma olhada na caixa de spam. Muitas vezes o e-mail joga esses e-mails de plataformas pro spam. Isso acontece comigo, tá? Até mesmo confirmação de compra que eu faço, alguma coisa acaba indo pro spam. Pessoal, mais alguma pergunta? Ó, a votação tá acontecendo, tá? A gente está com o caminho de curva, o caminho de mesa, costura tradicional de curva, tá com 64% e o entrelaçado 36%. Então, muito provavelmente, nós já tivemos 227 votos, nós temos 300 pessoas assistindo, nós provavelmente faremos, então, o nosso caminho de costura curva, tá? Na nossa última aula, no sábado, esse aqui, tá bom? Lembrando que tanto esse quanto o outro, todos estarão disponíveis para vocês, tá? Mas nós vamos fechar daí os nossos projetos com esse caminho na aula de sábado. Lembrando que esse aqui também estará disponível na plataforma, tá, gente? Então, todas essas aulas, vocês terão elas disponíveis, tá? Sim, Mariana, todos. Gente, quando eu falo todas as aulas, são todas as aulas que apareceram aqui nessa parede durante essa semana, tá? O entrelaçado, o tessellation, o negativo e positivo, os caminhos de costura curva, esse de hoje, todos, tá? Ver se tem mais alguma pergunta. Sim, todas as aulas a gente vai manter o padrão das 20 horas, tá? Deixa eu só confirmar aqui. O horário é todos... esse mesmo. A Sandra perguntou de qual cidade. Eu sou Sandra, eu sou de Tomazina, norte do Paraná, tá bom? Não, pessoal, o caminho de costura curva, eu não trabalho com as minhas alunas fornecer aula que elas precisam comprar uma régua específica, tá? O caminho de costura curva, os moldes eu vou fornecer para vocês utilizarem, tá bom? Dora, vai. Todos os caminhos que eu mostrei para vocês, gente. Todos, tá? O amarelo também terá. Todos estarão na plataforma, tá bom? Aula da almofada, nós não tivemos almofada, tá? É um workshop de caminhos de mesa, tá bom? Gente, mais alguma pergunta? Podem deixar no chat, tá? Então, confirmando com vocês, ó, nós estamos aí com 240 votos. Então, confirmando no sábado. Então, a última aula que nós vamos fazer, tá? Será a aula do caminho de mesa de costura curva tradicional. O moderno também está lá. O moderno eu estou chamando no amarelo, tá, gente? O amarelo com cinza. Também estará disponível na plataforma para vocês. Mas aqui nós vamos trazer como encerramento do workshop o caminho de mesa com costura curva, tá? Tradicional, tá bom? Então, pessoal, trazendo aqui para vocês, amanhã nós vamos construir esse caminho de mesa. Esse caminho de mesa, gente, ele tem um efeito muito legal, porque no vídeo mesmo, eu tô vendo aqui o retorno meu, a sensação que você tem é que os os retângulos estão sendo puxados pelas laterais. É uma peça muito fácil de ser feita, mas a largura da faixa é que dá um movimento nela. Então, quanto mais a distância você fica, mais movimento você vê na peça. Então, é uma peça que nós vamos aprender amanhã, tá bom? E aí, pessoal, eu já vou liberar para vocês também a frase secreta,
para vocês anotarem, mas só reforçando, amanhã nós vamos liberar 2 frases secretas, tá? Para vocês participarem do sorteio da máquina. Então é imprescindível que vocês estejam aqui desde o começo da aula, porque vocês têm que prestar atenção em todas as etapas da aula amanhã para vocês anotarem tudo que nós vamos fazer para que vocês participem, então, do sorteio da máquina de costura, tá bom? Então, gente, vamos lá. E amanhã também eu vou trazer para vocês informações de como uma informação, na verdade, eu vou trazer uma oportunidade incrível, imperdível, para vocês participarem comigo da Quilt Academy, que é a maior plataforma de patchwork e quilting do Brasil, tá bom? Pessoal, então, anotem aí a frase secreta de hoje, tá? A frase de hoje é: patchwork é fácil e eu consigo. Patchwork é fácil e eu consigo. Essa é a frase de hoje, tá? Patchwork é fácil e eu consigo, tá? Essa é a frase que vocês vão anotar hoje para participar do sorteio da máquina de costura, tá bom? Márcia, eu vou escrever o nome do bloco aqui, que aí você consegue salvar, tá? Ó, coloquei na descrição, no chat, tá bom? É Shadow Cross. Ó, tá aparecendo a frase na tela: patchwork é fácil e eu consigo. Essa é a aula que nós estamos... Essa é a frase de hoje para vocês, tá bom? Anotem essa frase, tá? Porque é a terceira frase que nós estamos liberando para vocês participarem, então, do sorteio da máquina de costura, tá bom? E, pessoal, sempre durante as aulas, deixem as perguntas de vocês no chat, que a gente vai anotando tudo para responder vocês ao término das aulas, tá? Então, não deixem de fazer isso, porque é muito importante que vocês consigam ter uma aula ainda mais interativa, tá? E lembrando mais um detalhe: todas as frases estão disponíveis nas aulas, tá? Na aula 1, na aula 2, na aula 3. Então, é nessas aulas que vocês vão conseguir encontrar as frases anteriores, tá bom, gente? Graça, a aula de ontem você vai encontrar no link, tá? Que foi liberado no grupo para vocês do WhatsApp. Ah, Thaís, não estou participando do grupo. Olha no descritivo dessa aula que vocês vão encontrar um link para participar lá, tá bom? Ataíde, por favor, deixa eu ver aqui a pergunta que está subindo. A régua de 15 por 50 é boa? É sim, é uma régua boa de tamanho. Você vai conseguir resolver bastante coisa assim, em questão de comprimento do tecido, então, numa régua só, tá? Você vai ver que ele vai ser um pouquinho mais dificultoso de você trabalhar peças muito pequenas. Geralmente a 15 por 30, que é essa aqui, ela acaba facilitando para a gente trabalhar peças menores, tá? Pessoal, ó, só avisando vocês aqui o seguinte: a aula de sábado será às 19 horas, tá? Então, a aula de hoje foi às 20, amanhã às 20, a de sábado às 19 horas, tá bom? Só para confirmar os horários aqui para vocês. Sábado às 19, tá? Pessoal, no link da aula também tem o link de suporte aos alunos, tá bom? Vocês podem clicar no link que tem no descritivo do vídeo, que você encontra o suporte para o aluno ali, tá? A Jussara pediu para falar um pouquinho sobre a combinação de sombras. Acredito, Jussara, que você deve estar se referindo em questão à cor da sombra, né? Aqui, no caso, pessoal, eu utilizei um tecido marrom. Por quê? O tecido meu neutro é um creme. Então, pegando por graduação de tom, se eu subisse os tons do meu tecido creme, ele ficaria marrom. Ou vice-versa, eu poderia baixar o tom do marrom, ele se tornaria um creme. Então, por essa lógica, só para vocês entenderem, se eu pegar uma tinta marrom e eu for adicionando branco a ela, ela chega a um ponto que ela fica creme. Então, pegando por essa lógica, eu peguei um tecido marrom. Se vocês forem utilizar um tecido branco como fundo neutro, eu indico vocês trabalharem com uma sombra creme.
cinza, perdão, uma sombra cinza. Por quê? Porque se você subir o tom de branco, qual que é o contraponto do branco? O preto. Então, para a gente ter essa cor intermediária, seria o cinza, tá? Então, essa seria a lógica que a gente utiliza para as sombras. Aí, se a gente for mudar a cor do tecido, tipo, eu vou fazer com fundo azul bem clarinho, eu uso um azul escuro. Se eu for fazer um verde clarinho, eu uso um verde escuro. E assim por diante, tá bom? Eu acho que respondi sobre a questão das sombras. Coloca no chat para mim, que aí eu já aviso vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma informação para dar para vocês aqui. Pessoal, ó, todos os dias, tá? Me mandaram aqui, ó. Todos os dias nós estamos disponibilizando a playlist com todas as aulas liberadas no grupo. Então, hoje nós já vamos liberar uma terceira playlist com as 3 aulas. Vocês têm que olhar o grupo, gente. Quando chega a notificação, descem as mensagens que vocês vão vendo tudo que a gente está enviando para vocês, tá bom? Então, leia a mensagem ali por inteiro, para vocês não perderem nenhuma informação que é liberada para vocês. Porque muitas vezes a gente vê o grupo, vê a notificação, passa as mensagens e nem dá muita... lê muito bem o que está ali. Então, dá uma lida certinho nas mensagens, que vocês vão encontrar todos os links nos grupos, tá? A bioarquitetura. Eu vou chamar você pelo usuário, porque eu não sei seu nome, tá? Mas sim, dentro da Quilt Academy a gente tem aulas específicas de quilting, tá? Desde o básico até o avançado. Na Green, Maria Tereza, só a partir do dia 1º, tá? Por enquanto, nós estamos deixando todas as aulas liberadas para vocês aqui em playlists, tá? A partir do dia 1º, todas as aulas que vocês viram aqui e as aulas bônus estarão disponíveis para vocês lá dentro da plataforma, tá? Sim, Sônia, todos os tecidos são algodão, tá? Sempre algodão sem elastano, tá bom? E não misto. Tecido 100% algodão. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguma questão? Então, lembrando que amanhã nossa aula é às 20 horas. Amanhã nós vamos liberar 2 frases para vocês concorrerem ao sorteio. E no sábado a nossa aula é às 19, tá? Então, só essas informações aqui para vocês deixarem tudo marcadinho aí, para não perder nenhum detalhe, tá? Vânia, amanhã nós passamos todas as informações para vocês sobre isso, tá bom? Solange, são coisas diferentes, tá? Essa plataforma que você está falando é a plataforma da Quilt Academy, tá bom? Essa aí não deixa de existir, não, tá? Pessoal, então é isso, tá? Quero agradecer a participação de todo mundo aqui hoje, tá? Então, lembrando, essas questões das aulas, todas as aulas disponíveis que vocês visualizaram aqui no dia 1º de abril, estará disponível para vocês dentro da plataforma Green, tá? Mas quero agradecer a aula de todo mundo aqui. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro amanhã, às 20 horas. Até lá. Tchau, tchau.